Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você tem acesso a este vídeo. Quero ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 9, versículo 12, que diz assim: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Amém? Estive reparando, irmãos, alguns problemas, dentre muitos outros, em nossa geração. O Espírito de Deus me fez ver e entender e meditar numa situação que eu estaria expondo aqui nesta reflexão. E logo em seguida, irmãos, estarei comparando com o que diz as Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. E qual seria o assunto? A automedicação. Então, irmãos, eu estava ali num dia de sábado assistindo um programa religioso. Você deve saber, né? Que tem. E quando esse programa terminou, eu continuei ali na frente da televisão com a expectativa de que fosse começar outro programa do mesmo tipo. Ou seja, um programa que falasse de Deus, da palavra. Porém, foi nesse momento que me deparei com algo que, ao meu ponto de vista, é um absurdo. Tá falando de uma coisa, muda para outra completamente nada a ver. Um programa totalmente dedicado, irmãos, à propaganda e comercialização de medicamentos. Como se vende uma bala, como se compra um arroz e feijão no mercado. Ou seja, um hipermercado, vou dizer assim, que expõe seus produtos, anunciam promoções do tipo leve 3 e pague 2. Não sou contra o uso de medicamentos. Até porque, irmãos, uso 5 tipos de medicamentos todos os dias, por conta do procedimento pós-cirúrgico a qual eu fui submetido. Sabemos que tudo provém de Deus, inclusive a medicina, juntamente com seus medicamentos. Mas, porém, contudo, entretanto, os próprios médicos nos alertam quanto ao uso da automedicação, tomar remédio por conta própria. A pessoa, ela está sentindo algum tipo de problema ou sintoma de alguma enfermidade, e por conta própria, sem nenhum conhecimento, ela vai na farmácia e compra remédios e toma, sem nenhuma orientação de um profissional. Profissionais que passaram anos e anos das suas vidas dentro de uma universidade para poder ter o conhecimento e indicar o melhor tratamento, ou seja, pessoas que só faltam o diploma de medicina, porque ela mesma decide dar o diagnóstico e a receita do que vai curar sua enfermidade. Eu não sou contra as propagandas. Até porque compra quem quer, assiste quem quer, acredita quem quer e toma a decisão quem quiser. O que eu não posso é negligenciar. Eu tenho que difundir esse conhecimento, uma verdade que muitos aí talvez não falariam. Se não fosse importante, o Espírito de Deus não me incomodaria a trazer um assunto como esse aqui. A necessidade, irmãos, de falar sobre esse assunto, que vai proteger a sua vida, proteger a sua saúde. Quem protege é Deus, mas é a nossa parte que nós temos que fazer ou não fazer. Sou conhecedor, irmão, de muitas pessoas que se medicam por conta própria, sem nenhum acompanhamento médico. Muitas vezes elas não sabem que estão colocando a sua saúde mais em risco ainda. Problemas ou sintomas aparentemente pequenos, mas que podem aumentar com o uso incorreto de medicamentos. Dor de cabeça, toma remédio. Dor de barriga, toma remédio. Ansiedade, toma remédio. E muitas outras coisas aí. Toma remédio dor de barriga que era para dor na perna. Parece engraçado, mas não é, irmão. E acaba se expondo ao risco de viciar o organismo por conta do uso indiscriminado de medicamentos, que automaticamente acaba mascarando um problema que pode ser até maior, porque não busca o tratamento da causa,
e sim só cura temporariamente ali os sintomas. Na minha opinião, irmãos, eu acho importante, dentre muitas coisas, o fato de as pessoas se deixarem levar. Eu fico perguntando, onde está a fé deste povo? Onde está a nossa fé? Aí você pode me perguntar o que a fé tem a ver com isso. Eu vou explicar, irmãos, baseados nos fatos narrados na Santa Escritura. Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, e disse: não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Todos nós sabemos que a medicina é um dom dado aos homens por Deus. Porém, para exercer tal função, é necessário ter conhecimento, é necessário ter formação, é necessário ter treinamento. Só então, por direito, este profissional está apto para exercer a sua profissão e contribuir em prol de todas as pessoas. Vale salientar, irmãos, que dentro do Evangelho, anunciando a palavra de Deus, existia ali um médico chamado Lucas, Dr. Lucas, que escreveu o livro que vai o nome dele. Então devemos observar, irmãos, que até os médicos precisam de médico. Se analisarmos com cuidado, iremos ver com clareza que até o médico em exercício de sua função acreditava e anunciava os feitos do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? É porque ele tinha plena certeza que Jesus Cristo é o médico dos médicos, que pode curar quaisquer tipos de enfermidades. Enfermidades não só no corpo, mas também na alma e no espírito, o médico dos médicos. A medicina, por mais exemplar que ela seja, ela cuida do corpo. Mas Jesus Cristo, o médico dos médicos, ele consegue chegar até a alma, até o espírito. Ou seja, ele faz o serviço completo. Existem enfermidades que, por mais capacidade que alguém possa ter, ou que alguém possua, ou por mais domínio da ciência e o conhecimento das letras, muitas vezes não descobrirá o remédio ou medicamento para exterminar tal enfermidade. E por que isso acontece? Porque, irmãos, existem enfermidades que é para que a presença de Deus se faça visível aos olhos dos homens. Aquela doença que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, certamente o apóstolo Lucas aqui presenciou o Senhor Jesus Cristo e também os outros discípulos que, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eles curam pessoas com doenças que ele mesmo, o médico ali, já tinha havido diagnosticado ali como desfavorável, ou seja, desenganado pelo médico. E o Senhor Jesus Cristo ouviu isto e disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, Jesus é o médico dos médicos. Se tudo o que ocorresse com um ser humano pudéssemos resolver, qual glória daríamos a Deus? Qual glória daríamos ao Senhor? Mas vale salientar que em tudo que se refere ao homem pode ocorrer erros. Então, mesmo sendo a medicina propícia na cura de determinada doença, é fundamental confiar em Deus. É de fundamental importância, irmãos. Você sabe da história. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, e gastou todo o dinheiro com médicos. Ela gastou todos os seus bens com médicos, e por nenhum médico pôde ser curada. Porque a cura na vida dessa mulher só aconteceu porque ela creu. Ela confiou em Deus, que ainda nas mãos do homem venha cometer erros, as mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nunca vai cometer erros. A mão do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, nunca cometerá erros. Não existe em todos os tempos um único ser. Um único ser humano que foi tocado por Senhor Jesus Cristo que não foi curado.
e continuasse enfermo, não houve nenhum. Porque o toque do Senhor, irmão, acontece apenas no corpo. Não acontece apenas no corpo, mas na alma e no espírito. De dentro, no mais profundo. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo cura o corpo, foi primeiro porque o espírito foi tocado, levando esta pessoa a crer no sobrenatural. Aí então a cura acontece. Ela flui, irmão. A cura flui não de fora para dentro. A cura flui de dentro para fora. Isso acontece porque o Senhor conhece a estrutura humana. O Senhor Jesus estava lá no dia da criação. No dia da criação do homem, da formação do homem, da criação e da formação. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade estava lá reunida. Cristo estava lá, o Espírito Santo estava lá, Deus Pai estava lá. Foi dele também o projeto da nossa existência. Somos reflexo dele. Cada detalhe do nosso corpo foi colocado também por ele. Foi exatamente por isso que ele cuspiu na terra e fez o barro para curar a visão de um cego. A composição humana foi terra, com seu fôlego. Deus foi o primeiro médico a realizar uma cirurgia. É isso mesmo, uma cirurgia, literalmente. Repare, irmão, lá em Gênesis, Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, antes de formar a mulher. Um sono pesado. E ali Deus tirou uma das costelas de Adão e depois cerrou a carne no lugar de onde havia ficado ali a marca, a cicatriz. Cirurgia. Jesus conhecia e sabia o que faltava no cego. Um pedacinho, uma fagulha que causava o transtorno, que impedia a visão daquele homem. O Senhor sabia. Tendo dito isto, irmãos, ele cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Está escrito desta forma. Existe enfermidade, irmão, que só o toque de Jesus que pode curar. E Jesus, para tocar em uma pessoa, é imprescindível que ela creia. Ela precisa acreditar verdadeiramente. É preciso que ela se achegue a Deus. Essa pessoa tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. Porque Jesus nada pode fazer se nós não acreditarmos que Ele existe. Falar de Deus em Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E creia que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito. A fé. Então quer dizer que só os doentes que precisam de Jesus? Sim. Todo ser humano, irmãos, ele tem algum tipo de enfermidade. Todo ser humano tem alguma deficiência. Ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Só não há imperfeição no espírito, eu quero dizer. Por quê? Porque o espírito ele veio de Deus. No corpo e na alma pode ter enfermidade. A enfermidade não é causada por algum tipo de debilidade. Se há debilidade é porque algo está errado. E se estiver com erro, algo está com falha. E se algo está com falha, é porque não está certo. Que consequentemente está com defeito. Então, algo errado que dá origem ao pecado. E a consequência do pecado qual que é? Não é a morte? É a morte que surge após de uma doença. Então, irmãos, todo ser humano ele necessita de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos os homens pecaram. Por conta do pecado entrou essa enfermidade terrível, que é o pecado que só o Cristo pode curar. Alguns podem não concordar e questionar quanto aos acidentes fatais. Houve pecado? Mas o que é pecado? É desviar-se do alvo, é transgredir, é errar. Então nenhum acidente é causado se não houver algum tipo de negligência humana. Sempre há uma espécie de erro.
Sempre há alguma espécie de falha em algum ponto, deixando por a vítima ou outros, como falei anteriormente, em risco. Sempre que houver um ser humano, vai haver algo de errado, irmão. Porque o único que faz as coisas perfeitamente corretas é Deus. Precisamos entender, irmãos, que seja onde for, ou na área que for, é fundamental confiarmos em Deus. Confiarmos em Deus na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza ou na necessidade. Confiar em Deus com muito, com pouco. Deus está muito além do que ocorre à nossa volta. É uma relação de pai para com filhos, ou seja, é confiança incondicional. Vejamos o exemplo de um homem que não confiou em Deus, e sim nos médicos. Obviamente, foi levado à sepultura. Segunda Crônicas, capítulo 16, irmão. Segunda Crônicas 16. Louvado seja Deus. Segunda Crônicas 16. E no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, marchou contra Judá e fortificou Ramá para impedir as comunicações com Asa, rei de Judá. Então Asa tirou o ouro e a prata, os tesouros do templo do Senhor e do palácio real para levar não é aqui não, mas... Glória a Jesus. É o versículo 10. A história de Asa do começo ao fim, está narrada no livro dos reis de Judá e de Israel. É o versículo 12. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma doença muito grave nos pés. Tá vendo aqui, irmãos? Mesmo então, na doença, não recorreu ao Senhor, mas aos médicos. Asa adormeceu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Tá vendo, irmãos? Confiou no médico e não confiou em Deus. Sendo que o nosso melhor remédio é ter fé e confiar. Mas não importa onde a doença está alojada, porque o remédio correto é confiar no Senhor Jesus, o médico dos médicos, que não falha nunca, irmãos. Porque a última palavra ela vem do Senhor. É o Senhor que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 103, verso 3, irmão, diz que é Ele que perdoa todos os pecados e que cura todas as enfermidades. Cura todas as enfermidades. Então, irmãos, Senhor Jesus Cristo, eu estou lembrando aqui que Ele fez uma pergunta, né, intrigante. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Ele perguntou assim: será quando eu voltar para a terra encontrarei fé nela? Ou quando eu voltar encontrarei fé na terra? E o que é a fé? É acreditar naquilo que ela vai acontecer, é ter certeza de algo. É a convicção das coisas que não se veem. É impossível agradar a Deus sem fé. É para mim ficar sem tomar remédio? Não. É para mim deixar de ir no médico? Também não. Mas não é para você colocar tudo isso antes de Deus. É primeiro Deus, depois recorrer às alternativas. Se estiver doente, tem que ir no médico? Tem que ir no médico. Se tiver que tomar remédio, tome o remédio que o médico indicar para você tomar. Não acredite na propaganda da televisão. Pessoas que não estão doentes, irmão. Estou falando de enfermidade. Porque é arriscado, quem se automedica está mais doente do que se tivesse mesmo. Porque está doente aqui, ó. Falta de fé e pessimismo. Ô irmão Fábio, mas por que pessimismo? Vou explicar. Uma pessoa que assiste a propaganda ou vai na farmácia que tem até aqueles carrinhos. Você já viu farmácia que tem até carrinho de supermercado? Você não acha um absurdo isso não, irmão?
Fala sério. Você já perguntou pro gerente por que tem um abençoado de um carrinho ali? Porque ele tá te vendendo doença, ele não tá vendendo cura. Que isso, pastor, que absurdo, eles estão vendendo doença. Porque a pessoa vai comprar remédio sem estar doente. E o mundo espiritual é muito poderoso, irmãos. Se você comprar remédio sem precisar, o efeito daquele remédio vai trazer a doença para você. Ou seja, você comprou um remédio para dor de cabeça sem estar com dor de cabeça, inevitavelmente você vai ficar com dor de cabeça para usar o remédio. Não sei se você está me entendendo. Ou aquelas pessoas que dizem: a minha dor de cabeça, está repreendido em nome de Jesus. A minha dor de cabeça. Ai, a minha dor de barriga. Ai, a minha insônia. Ai, o meu nervosismo. Ai, ai, e milhões de ai. Aí corre para a farmácia. Pior do que isso, corre para a internet. Pior do que isso, liga. Motoboy, traz aí uma caixa de remédio. Como é que você vai pagar? Com Pix. Ficou muito mais fácil. Você não vai nem ir na farmácia, na verdade. Não precisa nem pegar ônibus, pegar o carro. Não precisa andar mais, não. Você vai entregar na porta da casa. Olha que maravilha. Olha que facilidade, né? Pois é. Fica mais doente do que já tá. Insônia? Não é remédio que vai resolver problema de insônia. Tem que tirar a perturbação da mente. Pode comprar travesseiro da NASA, travesseiro de Marte, pode comprar cobertor do sei lá de quem. Irmãos, tem que curar a mente. Ah, tomo tarja preta para dormir. Uma droga para curar, às vezes, a droga de vida que tá aqui dentro. Não tô falando que alguém tem, que a vida é uma droga, não. Droga de vida. Problemas mal resolvidos, perturbações, necessidade de libertação, falta de perdão, coisas que tiram sono, dívidas. Ô irmão, dívida. Quem fez a dívida? Quem fez a sua dívida? Foi eu que fiz a sua dívida? Mas por que você fez dívida? Sabe por que muitas pessoas fazem dívida? Porque ela quer ter aquilo que não pode ter no momento. Mas a facilidade do mundo facilita e dificulta a vida das pessoas ao mesmo tempo. Aí vem aquele velho ditado: para que facilitar se eu posso complicar? Estão vendendo complicações. Estão fazendo propaganda de complicações. Mas eu tenho que ter o controle. Eu quero complicar a minha vida ou eu quero descomplicar a minha vida? Eu quero facilitar a minha vida ou quero torná-la mais difícil? Com as minhas decisões e com as minhas escolhas. Preste atenção, irmãos. Ô, pastor Fábio, ore por mim. Oro. Qual que é a causa? Ora por mim para Deus me dar saúde. Claro, irmão, ora. O que a irmã comeu hoje? Ah, pastor Fábio, hoje é quarta-feira. Eu comi uma cumbuca cheia de porco. E tomei 2 litros de refrigerante, aquele refrigerante preto com gás, sabe? Você quer saúde, irmão? Vigia. Eu vou orar. Não vou negar a oração pra ninguém. Não vou fazer igual a outra lá que diz que não vai orar por mais ninguém. Que eu recebo de graça, eu dou de graça. Não vou rejeitar o favor que alguém pede pra mim. Só que eu tenho que te falar a verdade, mano. 1 Coríntios 10:31 tá escrito: quer comais ou quer bebais, passar tudo para a glória de Deus. Façais tudo para a glória de Deus. Quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. Sabe o que significa? Eu vou tomar, ingerir esse líquido aqui, seja lá qual for. Vai glorificar a Deus esse líquido que eu vou tomar? É suco? É outra coisa? É água? Vai glorificar a Deus? Vai, então toma. Vou comer alguma coisa. Uma bacia de torresmo vai glorificar a Deus?
sendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo? O que uma bacia de torresmo vai fazer na minha saúde? Vai me trazer o prazer, estralar os dentes, não é gostoso, irmão? É verdade, umzinho de vez em quando não faz mal pra ninguém. Mas uma cumbuca, uma vasilha de torresmo, primeira coisa que pode acontecer a curto prazo é um entupimento das artérias e causa infarto. Só isso, colesterol. E que é saúde. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar. Alimentação saudável. Cuidar da saúde para não precisar ficar tomando remédio. Ah, irmão, a minha diabetes. Dificilmente ela vai ser curada, porque você já tomou posse dela, você já falou que é sua. Dificilmente ela vai sair daí, do seu corpo, talvez. Não, mas a pessoa, às vezes, eu já vi irmãos com diabetes que comem um pacote de marshmallows e depois tomam insulina. Pessoas que têm hipertensão arterial e senta na frente da televisão com um potinho de amendoim, com aquelas pedras de sal. Depois toma dobrado o medicamento, o diurético, para eliminar o líquido com sal do corpo. Você sabe, irmão, pessoas que tomam muito medicamento para hipertensão, por isso que tem que ter um acompanhamento médico. Causa pedra nos rins. Porque a pessoa às vezes não ingere água com frequência, da forma correta que tem que ser. Aí melhora um sintoma e piora outro. Alivia a hipertensão arterial e o rim prejudica. Você me entende ou não? É um problema sério, irmão, o uso de medicamento. Os analgésicos fazem muito mal. É que ninguém divulga, porque senão vai quebrar, né? Vai prejudicar o comércio. A indústria da doença. A indústria da doença, que quem alimenta são essas pessoas, se não for você no caso, né? Pare pra pensar, irmãos. O médico, Deus levantou os médicos, eu creio nisso. Foi Deus que levantou os médicos, a medicina. Foi Deus que deu sabedoria aos médicos. Glória a Jesus nas alturas por causa dos médicos. Sim. Os médicos são glorificados. Deus é glorificado na vida dos médicos. Deus faz milagres nas mãos dos médicos. Mas precisa eu ir no médico. Precisa você ir no médico. Ah, irmão, eu tenho medo. Medo. Está escrito em Jó. Jó mesmo disse: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, irmãos, tudo que você tem medo vai acontecer. Não é palavra de peso, não é palavra de maldição. Quanto mais medo você tiver de uma coisa, mais próximo ela está de você. E vai acontecer. Para de medo. É aquela palavra que a gente gosta e a gente cansa de ouvir. Não temas, não temas, não temas. Não temas. É a mesma coisa de falar: tenha bastante medo. Se esconde debaixo da mesa. Se esconda debaixo da cama. Acaba com as unhas da mão ou dos pés. Coisa horrível, já pensou a unha do pé? Medo. Medo terrível. E pode ser uma das causas da automedicação. O medo do médico e descobrir o que tem. Aí não cura, não trata e piora. E as espirituais? Eu já falei em vídeos anteriores sobre os sintomas de ataques espirituais. Confira lá em ataques espirituais. Para não ficar doente gravemente e vir a falecer. A dormir como esse rei aqui, ó. Fim do reinado de Asa. Em 2 Crônicas, capítulo 16. Foi confiar mais nos médicos do que em Deus. Morreu e foi sepultado ali junto com seus pais. Mais uma vez eu digo, irmãos, não me comprometa. Precisa ir no médico, vá urgentemente. Está com sintomas de alguma enfermidade? Ore, pede para Deus te curar e vá no médico. O médico pôs uma receita. Siga fielmente a receita, obedeça o que o médico disse.
Só que eu vou dar uma receita aqui infalível. Ore, busque a Deus. Não vou dizer de 8 em 8 horas, nem 12 em 12 horas, nem 3 vezes ao dia. Orai sem cessar e buscar a Deus enquanto se pode achar. Com certeza, irmãos, se vier uma enfermidade, tenha certeza que essa enfermidade vai ser para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Espero, irmãos, que tenha um bom proveito na tua vida. Se você gostou, deixa um comentário aí. Tem muita gente no canal, graças a Deus, por isso eu já agradeço. Mas deixa um comentário lá para mim saber, tá bom? Nem todos eu sei que estão, porque muitos estão no anonimato. Fala um oi lá pra mim, deixa um joinha e compartilha, irmãos. É muito proveitosa, pelo menos eu considero como sendo proveitosa para nossas vidas, tá bom? Continua buscando a Deus, ore sem cessar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja, no poderoso nome do Senhor Jesus. Até a próxima.